Ela fez um tweet que tem um texto relativamente longo, mas aquelas primeiras palavras do segundo parágrafo, antes do mostrar mais, já dá para entender os pormenores. Eduardo fala assim, ó. Deus nos abençoe com o jantar privado e boas horas de conversa. Boas horas de conversa. Então, ele conversou muita coisa e esses deputados estão com a agenda debaixo do braço. Pelo menos isso, graças a Deus. Certamente, Trump está ciente do que se passa no Brasil e se é uma característica forte nele, é a sua coragem. Ele tá falando, né, do que está acontecendo. Eu não defendo nenhum tipo de interferência internacional nem nada. Agora sim, se o Trump quiser dar uma ajudinha, não é interferir no Brasil. E é uma coisa que eu já disse pra vocês mil uma vez, eu até deixei um comentário com o Eduardo, eu falei, peça para ele retirar a USAID do Brasil. É o mínimo que ele poderia fazer pelo bem de todos. A agência do governo norte-americano só faz financiar angueiros e pautas antinacionais. Ele faria um gol de placa contra. E é aqui que a gente começa, inclusive, a nos aprofundar em nosso dossiê. Gente, juro pra vocês de coração, quando eu fiz esse tweet, eu não tinha visto ainda o tweet que eu vou mostrar pra vocês. Essa questão, inclusive, da USAID, retirar ela do Brasil, zerar o dinheiro dela, é uma coisa que eu venho falando já tem uns bons meses. Uns bons meses. E aí, quando eu tava montando o vídeo, etc., eu me deparei com esse tweet aqui. Eu falei, não é possível. É sério. A Erika Veiga fez outra post, umas coisas bem interessantes. Ela deu RT num cara internacional, né? Mike Benz, internacional que eu digo, não é um brasileiro, tá escrito ali um tweet em inglês. E ela falando estratégia da USAID, entre parênteses CIA, para o estabelecimento de mecanismos de censura da internet mundo afora. Isso em parceria com governos, ONGs, redes sociais, outras empresas privadas, etc, etc. Haja vista a quebra do monopólio da notícia e da informação prejudicar sua atuação. Esse final, não sei se ficou claro, a USAID, ela quer censurar porque ela está percebendo que, porque as pessoas comuns agora têm voz, a coisa está mais difícil para os planos da USAID serem colocadas em prática. Agência Internacional de Desenvolvimento, né, dos Estados Unidos. É uma agência que interfere em outros países. E ela está reclamando que nossos planos tem gente atrapalhando. Vamos nos aprofundar. Inclusive, no tweet do Mike. O Mike compartilha uma página, selo dourado, ou seja, uma instituição, tem que ter algum dinheiro, né? São algumas milhares de dólares por ano, o seu selinho dourado. E aí ele fala assim, ó, aqui está a USAID, uma agência governamental dos Estados Unidos e um importante canal de financiamento para os ativos de mídia da CIA, dizendo abertamente, em seu plano de censura global de 97 páginas, que suas propostas de censura são necessárias porque alguns líderes de opinião estão lançando dúvidas sobre a mídia, que por sua vez impacta a programação da USAID. Ou seja, a mídia, como um todo, a mídia mainstream, consórcio, é um braço importante dos interesses dessa agência, que é amplamente controlada pela turma da esquerda. Aí, tá aqui o tweet. Olha como a coisa vai começar a escalar agora. O nosso processo contra o Departamento de Estado de Biden acaba de desenterrar o Disinformation Primer da USAID, revelando provas da conspiração do governo para promover iniciativas de censura. O que aconteceu? American First Legal, América primeiro, né? Acho que deu até para entender que a galera é mais à direita, né? American First é exatamente o que o Trump fala. América em primeiro lugar. A galera de direita processou o governo. Nesse processo, eles tiveram acesso a um documento que era secreto. Um documento que era secreto. De uma agência que interfere em outros países. Censura a nível internacional. E que quer promover planos. Você vê que tem alguns planos que o Partido Democrata, toda a agenda identitária, agenda verde, que ela está avançando em vários países, né, que a esquerda voltou. E aí você vê, inclusive, né, como a USAID teve um papel importante, defender a democracia no Brasil, fazer o contato entre as ONGs e os políticos, né, tá lá na Amazônia, sempre financiando coisa errada.
Eles operam muito no Brasil. Muito no Brasil. Esse tweet ganhou, inclusive, a atenção do Elon Musk. Aí vai ele, ó. Uou! Uou! Pois é, né, Musk? Musk tá ligado no que tá acontecendo. Musk tá ligado no que tá acontecendo. E aí, gente, atualmente a USAID, ela tá sendo, inclusive, chefiada por uma mulher chamada Samantha, que ela é opositora ferrenha do Trump. Tem comentários, a galera meio que já deu uma expose nela no passado. A gente tá diante de um grupo que faz campanha ativa contra o Trump, tenta censurar pessoas de direita, não só nos Estados Unidos, como no mundo. E você tem, talvez, um momento de você, se os nossos deputados quiserem, né? Eu acho que seria uma baita iniciativa. Eu acho que viria a somar. Eu acho que se eu fosse o Trump, eu gostaria desse tipo de ajuda. É você pegar, você monta um relatório das confusões que a USAID, né, já meteu o bedelho dele no Brasil. E aí você leva pra lá, você pode pegar lá, você pode pegar outros países, na América Latina conhece, países na Europa, que tem a galera de direita lá, falou, oh, e aí, o que o USAID tá fazendo contra vocês? Como é que ele tá censurando vocês? Você ajuda a fortalecer esses vínculos, esses laços, vai até fortalecer o discurso do lado de lá, né? E quem sabe eles realmente entendam que, pô, não, realmente, o Brasil, vou assumir o governo, primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa gente de lá. Já vou começar cortando o dinheirinho das ONGs e das mídias no Brasil. Veja como são as coisas. E vamos ver se isso é semelhante a algumas coisas que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo neste exato momento, inclusive se algumas ideias e falas. Tem algumas falas que eu falo, rapaz, eu já ouvi essa fala nos últimos dias no Brasil. Fundação pela Liberdade Online. Documentos internos da USAID revelam conspiração do governo para promover iniciativas de censura. E você não vê a prioridade que o Biden deu. Lembra a prioridade do governo Lula. Isso aqui saiu ontem. Ontem. Fresquinho. A USAID, braço do governo federal, voltado para o exterior, que pretende usar o dinheiro dos contribuintes para fortalecer sociedades democráticas, resilientes, fortalecer a democracia e exportar os ideais democráticos americanos para o exterior, tem pressionado silenciosamente empresas de tecnologia do setor privado, organizações de mídia, ministérios da educação, governos nacionais e financiadores órgãos a adotarem práticas de censura nas redes sociais, de acordo com documentos internos recentemente revelados. O Disinformation Primer, de propriedade da USAID, de 97 páginas, rotulado como somente para uso interno, era um documento classificado, né, confidencial, foi obtido pela American First Legal, um escritório de advocacia de interesse público que conduz uma série de investigações e ações judiciais importantes sobre a indústria da censura e suas agências parceiras governamentais. Isso foi após um longo processo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos não respondeu a um pedido da Lei de Liberdade de Informação e foi obrigado a entregar documentos depois que a FL obteve sucesso em uma ação judicial formal. Após vencer na justiça, tiveram acesso a esse documento sigiloso. A cartilha sobre desinformação revela uma compilação detalhada da defesa da agência de algumas das estratégias de censura mais prejudiciais economicamente, muitas das quais foram implementadas na América para estrangular os populistas nas eleições de 2020 e depois. Quando tá falando de populista, tá falando assim de que recebe apoio do povo, né? Eles não... Eu acho que eles não estão tentando estão tentando falar que são independentes, né? Mas como é grupo de direita, eles estão falando as estratégias que foram utilizadas contra o Trump e seus aliados. E esse relatório endossa recomendações de algumas das mais controversas indústrias de censura e instituições sob o escrutínio do Congresso dos Estados Unidos. Aqui está o documento, né, um exemplo, apenas para uso interno, está aqui em cima, né? E agora que foi tornado público, aqui, ó, unclassified, né? Foi desclassificado, né? Não é mais confidencial. Tá aí, ó, USAID, Disinformation Prime, página 44. O que a companhia de tecnologia pode fazer, o que os governos podem fazer, o que a mídia pode fazer, o que a sociedade civil pode fazer, né, as ONGs, o que os ministros da educação podem fazer, o que os organismos, os financiadores, né, os fundos, o que é que os fundos podem fazer. Aqui é uma forma,
diagramazinho, né? Bonitinho. A cartilha sobre desinformação, que descreve suas estratégias de promoção da censura, é datada de fevereiro de 2021. O primeiro mês após a posse do Biden, após as eleições. O cara tomou posse um mês depois, ele começou a mudar, fazer a limpa nas instituições, tipo que a esquerda fez no Brasil, e já produziu isso. Quando o governo Dilma começou, não teve também, né, a procuradoria, uma PGR da democracia? Não teve isso? Ficou na AGU, né? Uma procuradoria de defesa da democracia. Se não me engano, teve aquele caso da barragem. Você lembra do caso das barragens? Alexandre Garcia, né? Lembra desse caso? Como é que anda a memória de vocês? Bem similar, né? Bem similar, né? O governo começou, vamos censurar o inimigo. Que aí, como a esquerda vê a oposição, inimigo. Propõe itens de ação de censura para que praticamente todos os atores comerciais governamentais, não governamentais e do setor privado em toda a sociedade tomem medidas individuais e coletivas contra o discurso desfavorecido online. A cartilha do USAID inclui uma lista de abordagens recomendadas para ONGs né, e grande mídia para tomarem medidas contra o discurso online desfavorecido, o discurso de direita. Uma das recomendações da USAID promove abertamente uma tática bem estabelecida da indústria da censura, que é a inclusão de uma lista negra. A cartilha sobre desinformação faz referência a anunciantes 31 vezes em apenas 97 páginas. Desde 2020, surgiu no Brasil um grupo, né? Que é um braço de um grupo que surgiu originalmente nos Estados Unidos, que cobra os anunciantes, né? Os anunciantes que fazem propaganda em grupos ligados a mentiras, fake news. Tem isso, né, gente? Abaixo, por exemplo, encontra-se a descrição de uma recomendação que apela à divulgação do anunciante do Disinformation Primer, na qual a USAID incentiva o estrangulamento financeiro dos meios de comunicação desfavorecidos pelas agências, na página 51. Vou até mostrar aqui o print, ó, em inglês, que eles colocam lá no documento oficial que tá ali, ó. Item 10, hashtag 10. Vou ler a tradução. Alcance do anunciante para interromper o financiamento e o incentivo financeiro à desinformação. A atenção também se voltou para a indústria da publicidade, especialmente com a publicidade online. Estrangule o financiamento da oposição, da direita. Aí ele dá alguns exemplos. Assim, cortar este apoio financeiro encontrado no espaço da tecnologia publicitária impediria os intervenientes da desinformação de espalharem mensagens online. Têm sido feitos esforços para informar os anunciantes sobre os seus riscos, tais como a ameaça à segurança da marca ao serem colocadas junto a conteúdos censuráveis, através da realização de pesquisas e avaliações de conteúdo de meios de comunicação online. Vocês já viram esse método no Brasil? 2021. Além disso, com estes dados, as organizações esperam redirecionar o financiamento para domínios de notícia de maior qualidade. Tire dos portais da direita e bote o dinheiro na esquerda. Bote ali. Melhorar os ambientes regulamentares e de mercado e apoiar modelos inovadores sustentáveis para aumentar receitas e alcance. Bota o dinheiro na esquerda, tira da direita. Isso aqui está funcionando desde fevereiro. Esse lobby está funcionando desde fevereiro de 2021. Olha a capa. Eu vou mostrar mais, mas olha a capa do documento. Um punho cerrado. Tem um grupo, né, que lembra esse punho cerrado no Brasil também, né? Esse, além de ser uma marca da esquerda, né, o punho. Tem uns... Rapaz, tem um negócio que... Desde fevereiro de 2021, esse documento já está pronto, rodando, operando. E a USAID não chegou no Brasil no governo Biden. A USAID opera no Brasil há mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Por isso que eu digo, Trump, tira do Brasil, Trump. Se só tira o dinheiro. Tira. Não tem mais dinheiro. Acabou. Acabou. Limpa. Faz a limpa. Vai ajudar muito no Brasil. Mas como vai ajudar?
A partir do Disinformation Primer, a USAID tem como alvo cidadãos que se envolvem em lançar dúvidas sobre os meios de comunicação social. Nos últimos dias, vocês viram alguém reclamando de pessoas que lançam dúvidas sobre. Acho que o próprio Bolsonaro, né? Acho que Bolsonaro aí. Bolsonaro lançou dúvidas, né, sobre o processo democrático. Ah, Bolsonaro. A USAID te pegou, viu? As sociedades democráticas dependem de jornalistas, meios de comunicação e blogueiros para ajudar a moldar o diálogo local e nacional. Se você tem a narrativa certa, né, as coisas avançam. Eliminar a corrupção e fornecer informações verdadeiras e precisas que possam informar as pessoas e ajudá-las a tomar as decisões necessárias para viver e prosperar. Dado que os sistemas de informação tradicionais estão a falhar, alguns líderes de opinião estão a lançar dúvidas sobre os meios de comunicação social, o que, por sua vez, tem impacto na programação da USAID e nas escolhas de financiamento. Você já viu esse discurso no Brasil? Tá lançando dúvidas. Olha, teorias malucas. E é por isso que a gente tem que regulamentar as redes, hein? A USAID vai mais longe, chamando o declínio dos meios de comunicação tradicionais de uma perda de integridade da informação, apresentando o conceito de censura de literacia midiática como a solução, né? Página 15. Isso leva à perda da integridade da informação. As plataformas de notícia online revolucionaram o cenário de mídia tradicional. Os funcionários governamentais e os jornalistas já não são os únicos guardiões da informação. Como tal, os cidadãos necessitam de um novo nível de informação ou literacia midiática para avaliar a veracidade das afirmações feitas na internet. A alfabetização midiática é a ideia de formar psicologicamente cidadãos para não confiarem ou acederem a certos tipos de meio de comunicação social desfavorecidos pelo sistema. A Foundation for Freedom Online, esse grupo, relatou anteriormente sobre os esforços de literacia midiática nos Estados Unidos, particularmente sua manifestação do sistema educativo. A impressão minha foram, primeiro, as ONGs, antes mesmo do PL da Joyce, o 3144, que foi pensado no 2630, porque vendo da Joyce a questão da literacia midiática, né, alfabetização digital em todos os níveis escolares, também é preocupação da galera lá, né? Como as coisas se encaixam. Esquerda 100%. É uma coincidência, né? Eu adoro essas coincidências. Por isso que eu falei, por isso que eu digo, rapaz, a gente tem algumas oportunidades de trocar experiências, trocar figurinhas, fazer amizades. Não precisa pedir nenhum tipo de interferência no Brasil. Você fortalece o cara lá, pô. Pra quando o Brasil tiver, por exemplo, na discussão na ONU, os caras tiverem colocar uma coisa contra o Brasil, vota contra. Sabe, né? Você articula no Congresso Nacional medidas a favor do país, também articula internacionalmente, né, para barrar, né, iniciativas globais contra o Brasil. E depois você cobra a favor também, né? Falou, irmão, como? Reduz aí, né, essa tarifa contra meu produto. Deixa eu vender meu produto aí, né? Vai sacanear o Brasil depois de toda a ajuda que a gente deu. O que eles estão sofrendo lá é a mesma coisa que fizeram aqui. Os mesmos agentes. Vocês viram nos últimos meses, anos, uma problematização em torno dos memes? Como os memes se tornaram um problema na política? Pois bem, tá ali, ó. Sátira ou paródia. É um tipo de desinformação. Você acha que isso é coincidência? Você acha que essas coisas são coincidência? Numa sessão reveladora do Disinformation Prime, a agência governamental identifica que a principal ameaça de desinformação não são os atores estatais que conduzem ao problema, mas sim as informações problemáticas originam-se mais regularmente de redes de sites alternativos e indivíduos anônimos que criaram seus próprios espaços online de mídia alternativa. Ou seja, a USAID vê a ameaça principal como indivíduos comuns online formando opiniões diferentes, e não como agências de inteligência estrangeiras que realizam operações de influência complexas. Ele está falando o seguinte, ó.
Eles estão mais preocupados. Eles estão mais preocupados com Dona Maria e as suas colegas do grupo da igreja do que a KGB operando no Brasil. Eles estão mais preocupados com Dona Maria. Dona Maria hoje é um problema maior. É um problema. A Dona Maria é um problema maior. Não, a tia do Zap é um problema maior. A USAID lamenta que tais sites de jogos e painéis de mensagem permitam aos cidadãos comuns formar a interpretação do mundo que diferem das fontes mainstream. Com isto, os indivíduos contribuem com sua própria investigação para a discussão mais ampla, revendo-se e validando-se coletivamente uns aos outros para criar uma experiência populista que justifique molde e apoie suas visões alternativas. Esse texto todo é destaque daquele final ali, ó. Estão preocupados que as tias do Zap estão chegando nas suas conclusões sozinhas, né? Já não pode, estão botando para frente. Aí você volta pro Brasil agora, o nosso porta-voz da ONU e da OTAN, Jamil Chad, nos informa que plataformas digitais... Olha que manchete descarado, né? Plataformas digitais são cobradas na ONU a garantir integridade de eleições. Você lê a manchete, o que é que você pensa? Que a ONU tá cobrando, né? A ONU não tem um respaldo, a ONU tá cobrando, né? Tu pensa nisso, né? O que dá a entender com a manchete. Aí tu vai ler o primeiro parágrafo. A Conectas, Direitos Humanos, alerta para o comportamento diferenciado adotado pelas plataformas digitais em diferentes eleições no mundo, dependendo do grau de desenvolvimento dos países ou da língua usada. Numa intervenção nesta quinta, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a entidade pedirá que a Relatoria Especial da ONU exorte as empresas a investigarem igualmente na moderação de conteúdo de todos os países, em todos os idiomas e regiões, e que incentive os estados a adotar medidas para combater a desinformação em contextos eleitorais. A entidade também pedirá à Relatoria da ONU que acompanhe a discussão sobre regulamentação da inteligência artificial no Brasil. E eu sei como é engraçado, né? A Conectas avisa para o Jamil Chad o que eles vão fazer na ONU. Nem aconteceu. Ele não está reportando um fato. Ele está apenas divulgando uma ação que as ONGs nem chegaram a fazer. Ou seja, não é que as plataformas foram cobradas pela ONU. Não. É uma ONG que vai na ONU cobrar as plataformas. Trouxe uma nota da Índia para mostrar para vocês, na verdade, questionar. Somos piores que a Índia? Pô, a Índia consegue, o Brasil não? Essa notícia aqui é de 16 de setembro de 2021. Governo restringe financiamento de 10 agências estrangeiras a ONGs indianas. A Índia, eu acho que não está muito diferente do Brasil, né? Não está muito mais avançado. A Índia, nos últimos anos, o governo tomou medidas contra várias organizações internacionais como Greenpeace, Anistia Internacional, Human Rights Watch, Compassion International e Open Society Foundations do Soros. O governo da União colocou 10 agências doadoras estrangeiras baseadas nos Estados Unidos, Europa e Austrália na categoria de referência prévia, restringindo qualquer financiamento por parte delas a ONGs indianas ou a indivíduos sem aprovação do Ministério dos Assuntos Internos. Antes de vocês botarem dinheiro na Índia, não é assim não, rapaz. Tá maluco, é? Você vai enfiar dinheiro aqui pra quê? Vocês vão enfiar dinheiro aqui pra quê? De acordo com as regras alteradas da FCRA, que foram reforçadas em setembro de 2020, qualquer associação com atividade religiosa, educacional, econômica, cultural e social exige registro da FCRA ou referência prévia do MHA antes de poder receber ou utilizar contribuição estrangeira. Tipo assim, ó, você, ONG, você quer receber dinheiro do Soros e registre aqui no Ministério. Vem aqui, você bate, cara, você vai fazer o que com esse dinheiro? Vai fazer o quê? Aí, se o governo autorizar tu receber dinheiro internacional, todas as contribuições estrangeiras para essas entidades deverão ser creditadas numa conta designada pela FCRA e nenhuma outra transação deverá ser permitida nessas contas designadas. Você receber quanto? Para fazer o quê? Aqui, bana essa conta.
para eu monitorar. Acabou essa parafernália de ficar usando dinheiro para promover desavença no país, para sabotar a nação, para trazer pautas que não são de interesse do povo. Acabou. Soros aqui não. Não faltam exemplos diversos do que essa turma anda fazendo no mundo. Eu trouxe um exemplo de algo que foi feito até na Índia. Para mostrar. Não é um país imponente, gigante, que peitou o sistema. É a Índia. É a Índia. Não foi os comunistas lá do País Vermelho. Oh, foi a Rússia. É a Índia. Pelo amor de Deus, né? Acho que esse exemplo é bem palpável para o Brasil. Mas teve um esforço. Teve um esforço político. Mexer isso no Brasil é um vespeiro gigantesco. Acho que talvez o interesse que eles estão no Brasil é muito maior que na Índia até. Mas percebam como essas organizações vêm sabotando, gente, diversos países. Para mim, fica cada vez mais claro. Com a exploração, com isso, realmente esse ponto aí não tem como negar muito, não. O grande questionamento que eu fico é até onde a colônia de exploração vai, porque parece que ela não terminou. A colônia de exploração parece que não terminou em Portugal. Continua explorando o Brasil, continua explorando os países. Parece assim, não pode. O país não pode crescer. Não pode crescer. Você acabou de ter um grupo americano, conservador, foram para cima, governo Biden, acharam uma coisa, tem total ligação com o Brasil, no momento que o Brasil vem sofrendo exatamente isso, ou seja, uma escalada, né? Uma escalada da falta de liberdade, cada vez menos liberdade, menos liberdade, menos liberdade. E você vê, né? A USAID coladinha com o governo Lula, promovendo o Cusco na Amazônia, para indígenas, no português, bababá, patrocinando ONG. Esses dias, o Observatório do Clima, que foi uma ONG, que a junção de ONGs foi criada em 2006, se não me engano, após a reunião do USAID no Brasil, eles estavam fazendo campanha contra o Trump no Twitter. Falando que se o Trump vir, vai aumentar as emissões de carbono. No Brasil, pegar esse Trump, até campanha contra tu, irmão, estão fazendo. Cara, não precisa se interferir no Brasil, mas pelo menos pare de atrapalhar. Pega esse aparato que está financiando a esquerda no Brasil, corta o financiamento. Corta o financiamento da esquerda no Brasil. Corta. Cortou, acabou. Acabou. Acabou.